Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à gravação da nossa aula 3, Escola de Relações Humanas. Nossa aula síncrona, né? Com a continuidade da matéria de teorias da administração. Hoje, então, a gente vai avançar para além de Taylor e Ford. E nós vamos avançar nas críticas do homem econômico até chegar mais ou menos no conceito do que seria o homem complexo, ok? Bom, a escola clássica, Taylor, Fayol e Ford, tá? Eu vou tentar ser um pouco objetivo, porque é uma gravação, né? Então a gente pode ir mais direto aos pontos teóricos, né? Eventualmente as dúvidas a gente pode discutir um pouquinho na próxima aula. A escola clássica, Taylor, Ford, Fayol, ela partia de um pressuposto de que os sistemas de gestão seriam perfeitos por si só, tá? Então eles sozinhos seriam capazes de gerar resultados na medida em que você, a partir dos princípios de administração, fizesse a melhor departamentalização, a melhor racionalização, a melhor divisão de tarefas. Uma vez que você fizesse o melhor arranjo organizacional, você daria conta de atender, né, todos os pressupostos necessários para que a organização funcionasse bem. Então, na realidade, para gerenciar o trabalho humano, nós não gerenciaríamos o ser humano, nós gerenciaríamos a estrutura. E é a partir da gestão da estrutura que o trabalho humano tenderia a se conformar dentro daquilo que foi planejado e burocratizado. Então, a burocracia seria acreditada como um sistema autorregulado, né? Autorregulado não, mas regulado por normas. E uma vez que a gente achasse o melhor arranjo normativo, ou seja, achasse o melhor esquema, ou conjunto, ou arranjo de leis e normas dentro da organização, relacionado à divisão de tarefas, relacionados à gestão do trabalho humano, a estrutura seria capaz de promover essa racionalização. Pouco a pouco, esses estudos que buscavam, né, verificar qual é a melhor forma de alcançar o resultado humano, eles começaram a perceber que o ser humano não é 100% controlável, porque começou a ter muito estudo, principalmente a partir de Taylor, né, relacionado a qual é a melhor forma de alcançar desempenho do ser humano, qual é a melhor forma de alcançar resultado, qual é a melhor forma de desenvolver a tarefa. Então, eles sempre faziam muitos estudos empíricos para ver se eles alcançavam um melhor desempenho, para ver se eles conseguiam replicar para todos os formatos industriais. Então, o trabalho acadêmico do início do século XX vai ser um trabalho acadêmico de pesquisa para verificar as condições nas quais o ser humano conseguia produzir mais. E o que esses estudos foram mostrando? Justamente que faltava um padrão. Existiam alguns padrões em que você conseguia alcançar determinado desempenho, mas não conseguia chegar numa otimização, porque algum desvio acontecia. Seja porque o pessoal começava a boicotar, seja porque a fadiga começava a acontecer, seja porque eles não sentiam que o ser humano conseguia ter toda uma dedicação e uma devoção ao trabalho. Por mais que a gente tentasse exercer o controle sobre o trabalho humano, não conseguia alcançar esses resultados. Então, existia sempre um certo nível de incerteza associado à gestão do trabalho pela gestão da estrutura. Então, na realidade, o paradigma vai mudando um pouco da gestão da estrutura para a gestão das pessoas. Então, aqui a gente começa pela primeira vez, né, na Escola das Relações Humanas, a se interessar um pouco mais pelo trabalho. Então, essa noção de homem econômico, simplesmente racional, de custo-benefício, né, aquele que sempre pensa o que ele ganha, o que ele perde, o que ele tem que investir, o que ele tem de retorno, qual que é o risco, né, da operação, ela vai ser substituída por uma visão mais complexa, que é o homo socialis, tá? Que é a ideia de que o homem não é apenas um ser racional, mas também um ser social. Ele deriva a vida dele, a forma dele de viver, da cultura, do ambiente onde ele vive, né? Por exemplo, nós vivemos numa cultura ocidental que não está acostumada a comer barata e escorpião. Então, quando a gente olha para um barata e escorpião, a gente sente nojo. Né? Quando a gente olha para um cachorro, a gente, por exemplo, não se imagina comendo um cachorro, comendo um morcego, né? Porque não é parte da nossa cultura. Já em outras culturas é plenamente aceitável, é normal comer cachorro, comer morcego, comer sapo, comer insetos, né? Então, nesse sentido, o homem, ele deriva a sua conduta e o seu jeito de viver da forma pela qual ele foi socializado. Você aprendeu, não é que você é um homem já feito ou uma mulher já feita. Você passou por todo um processo de aculturamento do que é ser homem, do que é ser mulher. Entende? Você desde cedo aprendeu que o homem tem que ser vestir de tal forma, a mulher tem que se vestir de outra forma, que o cabelo do homem tem que ser de um determinado jeito, que o cabelo da mulher tem que ser de outra forma, que o jeito de se comportar é de uma forma X,
né, para homens e de uma forma, aliás, de uma forma X para as mulheres, de uma forma Y para os homens. Né? Então você percebe que todo um trabalho de aculturamento é feito para constituir quem você é, o que você acredita, no que você se ancora no processo da vida, quais valores você tem. Isso tudo é um processo de socialização, deriva da sua família, da sua história, das pessoas com quem você convive, do meio religioso que você frequenta. Né? Então, aqui a gente está falando de uma estrutura social que faz com que o homem não seja apenas um pacote de custo-benefício, e por isso não seja completamente previsível. Então, existem limites para as normas burocráticas, como forma de regulação social, e limites para a gestão do trabalho, uma vez que nós não somos apenas seres de custo-benefício. A gente precisa ter nosso ego atendido, a gente precisa ter nosso senso de identidade atendido, a gente precisa ter nosso senso de autoestima atendido, a gente precisa ter necessidades de segurança, necessidades afetivas atendidas, e nem tudo vai ser só sobre o dinheiro. Às vezes a gente está falando de satisfação, sofrimento, saúde mental, né? Por mais que você ganhe muito dinheiro para só ficar batendo o martelo, chega uma hora que só bater o martelo não vai ser suficiente para que você seja feliz. Entende? Em algum momento você vai ficar pensando, poxa, quem eu sou? Quem eu sou? Né? Por exemplo, por que, que o sobrenome, o título do trabalho, né, da pessoa é operário ou peão? Por que, que a gente não coloca o título do cargo de peão? A gente coloca lá operador de produção. Em vez de office boy e office girl, a gente coloca assistente administrativo, né? Servente de pedreiro, né? Parece que ainda é abaixo de pedreiro, né? É servente de pedreiro. Mas a gente coloca os nomes exatamente por causa do senso de identidade. A gente não quer um nome que tenha um valor, uma carga simbólica que coloque para a gente um caráter de pouca importância, né? A gente precisa se sentir minimamente apreciado nos nossos desejos de vida. A gente precisa se sentir minimamente realizado naquilo que a gente faz. Então, um senso de valorização, um senso de afeto, um senso de identidade, um senso de autoestima, tudo isso passa a importar agora na escola de relações humanas e na escola comportamental, porque basicamente, por mais que esses estudos empíricos voltados para o trabalho buscassem encontrar a fórmula de como a gente vai fazer o trabalho fluir bem, a gente percebe que não vai alcançar resultado de controle. Para exercer o controle sobre o seu corpo, eu preciso exercer o controle sobre sua mente. E isso envolve um ambiente que para a gente é muito importante, uma construção teórica que é muito importante. A administração não precisa apenas dominar seu corpo, ela precisa dominar sua alma, sua mente. Por quê? Porque não é importante que você trabalhe bem. Para você trabalhar bem, é importante que você queira trabalhar bem. Então, para você querer trabalhar bem, a gente precisa construir na sua cabeça essa vontade de você trabalhar bem. E aí a administração se volta completamente para o campo da psicologia. Como nós vamos fazer a pessoa desenvolver bem o trabalho? E aí a gente chega numa fórmula contemporânea hoje que acho que alguns de vocês conhecem. Um trabalho bem remunerado, com bons benefícios, com um prestígio social, com uma boa inserção política, com um senso de reconhecimento em que você ganha muita valorização, muito reconhecimento, um senso de autoestima em que as pessoas querem estar na posição onde você está, um senso em que o seu trabalho ele é devidamente valorizado porque você sente que ele faz sentido para as pessoas e que ele é importante para as pessoas, que as pessoas vêm te agradecer pelo trabalho que você faz, né? Um trabalho que te coloca numa posição social onde você tem todas as seguranças. Então, quando você encontra um trabalho desse, que, acima de tudo, te dá prazer, né, em realizar esse tipo de trabalho, né, em receber a gratidão das pessoas, né, você começa a querer fazer bem seu trabalho. E não apenas porque o seu trabalho vai render dinheiro, mas porque as pessoas gostam de você, porque gostam do seu trabalho, elas te respeitam, o seu senso de identidade, né, ele cresce. Então, a gente precisa construir no trabalhador um senso adequado de que estar ali fazendo a coisa que ele está fazendo é a melhor coisa que ele poderia estar fazendo, entende? Então não é só pagar, é também envolver outros aspectos sociais que não apenas o pagamento. Para isso a gente precisa construir simbolicamente na sua cabeça, ou seja, conquistar a sua alma, aquela sensação de que você não poderia estar em lugar melhor, de que você não poderia estar fazendo coisa melhor do que você está fazendo agora. É basicamente conquistar mesmo a alma
do trabalhador, entende? Não é à toa que muitas empresas, quando a pessoa perde o emprego, ela entra em depressão, ela comete suicídio. Por quê? Porque hoje a administração avança nesses caminhos de tentar te convencer que o seu trabalho não poderia ser melhor. Ora, você vê hoje, por exemplo, o título Best Place to Work, né? A Novo Nordisk fez uma campanha recente falando, olha, aqui nós recebemos um título de melhor empresa para se trabalhar. Isso tem um efeito externo das pessoas quererem trabalhar na Novo Nordisk? Tem. Mas também tem um efeito interno do trabalhador. Por quê? Ele sente que não teria lugar melhor para ele ir do que o que ele está. E da mesma forma, cria-se um desejo, um senso de estima social dele chegar e falar assim, olha, eu trabalho no melhor lugar que se tem para se trabalhar, né? E por isso, então, ele cria um senso de autoestima em relação a quem está de fora da empresa. E quem está de fora deseja trabalhar também dentro da empresa. Então, observe, aqui a gente não está falando de aumento de salário. Aqui a gente está falando de conquista de alma. Aqui a gente está falando de subjetivação do indivíduo, de fazer ele acreditar que. Então, mais importante do que fazer ele trabalhar é fazer ele acreditar que ele tem que fazer um bom trabalho, acreditar que ele tem que desenvolver um bom resultado, acreditar que ele tem que estar lá, é o melhor lugar, estar lá é a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Então, aqui a gente não entra só na esfera do econômico, a gente entra na esfera do subjetivo, a gente entra na esfera do discurso, a gente entra na esfera do ritual, a gente entra na esfera dos símbolos, né? Então, quando você acorda de manhã, você entra numa empresa que tem um prédio imponente, e lá você tem uma sala que é uma sala confortável, e lá você tem um título que é um título que te coloca numa posição de destaque em relação à maioria, né? E você é recebido com educação, e as pessoas se importam com você, e você cria... Olha, isso tudo é para fazer afetividade no trabalho, isso tudo não é porque, eu quero trabalhar com você porque eu gosto de você, porque eu vivo uma vida feliz porque você existe. Não tem nada de caráter afetivo nisso. Tem um caráter de subjetivação, tem um caráter de enriquecimento do trabalho, para que você goste tanto de ser o que você é, e você goste tanto de fazer o que você faz, que você comece a se dedicar não por um motor que a empresa força você a ter, mas por um motor que você mesmo quer desenvolver ao longo do seu trabalho, tá? Então, essa mudança de conceito de homem econômico para homem social, ela vai ter esse impacto na mudança das práticas de gestão para o alcance de uma outra perspectiva, uma perspectiva voltada para a gestão da subjetividade. As origens imediatas da Escola de Relações Humanas se deu a partir dos estudos da Western Electric, tá? Foi lá nos Estados Unidos. Principalmente estudos na fábrica, né, de Hawthorne, né? Essa fábrica de Hawthorne, em 1927, ela buscava desenvolver um estudo relacionado às condições de trabalho. O que basicamente fez lá com o trabalhador lá da indústria? É experimento de ratinho mesmo, é como se pegasse dois grupos, um de trabalho em condições normais, que a gente chama de grupo de controle, e o outro grupo a gente ia aumentando e diminuindo a quantidade de luminosidade para ver se impactava a produtividade no trabalho. Então, é estudo experimental mesmo. Então, a série de estudos relacionados a experimentos que a gente já viu em Taylor, ele começa a ser aprofundado para desenvolver uma análise da produtividade no trabalho, para ver se a gente encontrava um jeito, pelo menos, de que forma que os trabalhadores vão produzir mais. Nesse caso específico de Hawthorne, foi o caso da luz, tá? Então, os princípios do estudo baseavam-se muito nas premissas do Taylor mesmo, que é quais são os movimentos, né, que devem ser feitos, qual que é a análise da fadiga e qual que é a deficiência do ambiente físico, né, que podem ser supridos para aumentar a potencialidade do trabalho. Então, esse estudo teve 3 fases. Primeiro, em 1923, tá? Então, foi um estudo longitudinal, foi de alguns anos de estudo, não foi um estudo imediato que a gente foi lá, coleta dados e analisa, não, foi um estudo longitudinal. E esse estudo de 1923 foi especificamente para análise do ambiente e foi executado por Charles Snow, tá? Essa análise de iluminação do ambiente, ela vai fazer experiência exatamente como eu falei com vocês, com 2 grupos, né? Um com iluminação constante, que é o grupo de controle, e o outro com iluminação aumentada. A produção do segundo grupo foi elevada, mas também cresceu a do primeiro grupo, então o pessoal ficou confuso. Ou seja, onde eu mudei a luz, melhorou, mas onde eu não mudei, também melhorou. Então, peraí, se os dois melhoraram, a iluminação como variável, né, como variável de gestão para aumento da produtividade,
ela poderia ser descartada. Tá? Por quê? Porque a luz mudou num caso e mudou no outro, mas mesmo assim não mudou os resultados. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tá? Então, a iluminação foi descartada como essa variável que afeta esse trabalho. Logo em seguida, a iluminação foi reduzida. Logo em seguida, essa iluminação foi reduzida. A produtividade continuou a aumentar. Então, peraí, né? Aumentando a luz, melhorou o trabalho. Diminuindo a luz, melhorou o trabalho. Então, não é a luz. O que será que poderia ter sido? Então, foi aventado que outras variáveis deveriam influenciar. Esses achados específicos já foram chamados de efeito Hawthorne. O que é o efeito Hawthorne? O trabalhador observado com interesse, a única variável que mudou nos dois grupos em comum é que esses trabalhadores começaram a ser analisados e observados com mais interesse. Então, como tinha gente observando, né, anotando, né, interessado no trabalho dessas pessoas, elas se sentiam no dever de se mostrar, né, de se amostrar, né, mostrar trabalho. Peraí, já que eu fui selecionado aqui para essa parte, deixa eu mostrar para eles como é que eu sei fazer. Então, meio que teve um efeito de que quanto maior o interesse da liderança, da chefia, da supervisão no seu trabalho, maior a sua tendência de produção. Então, para esses trabalhadores, nas entrevistas, ficou muito claro, né, apareceu de forma muito evidente nas entrevistas, que para os trabalhadores, eles meio que estavam interpretando que eles foram mudados de setores porque a gerência estava interessada em melhorar as condições do trabalho para eles, e que tinha mais gente interessada. Então, pelo simples fato de eles estarem sendo observados com condições que eles estavam entendendo que estava sendo um estudo para melhorar, só do fato de eles estarem tem gente interessada neles, no trabalhador, isso fazia uma mudança de comportamento. Então, chama-se a atenção pela primeira vez, em 1923, para a necessidade afetiva. Você precisa daquele senso de que tem alguém interessado naquilo que você está fazendo, como um primeiro efeito para a mudança comportamental no trabalho. A segunda fase foi na Relay Assembly Test Room, tá? Que foi em 1927, em que foram escolhidas 6 mulheres para o estudo separado de outras operárias. Ou seja, de novo, aquele efeito Hawthorne, de você pegar a mulher, né, de pegar um grupo de trabalhadores, no caso 6 mulheres, e separar, distinguir, fazer uma distinção, né? Essa distinção colocando uma pessoa numa posição diferenciada das demais e vai ter mais atenção. E elas foram colocadas, né, para trabalhar na montagem dos relés elétricos, né, em condições muito especiais de trabalho. Então elas trabalhavam numa sala menor, com iluminação mais intensa, com condições de pagamento e trabalho modificados, e um pesquisador ficava supervisionando todo o trabalho. A mudança específica desse tipo de pesquisa em relação àquele de 1923 por Snow foi que, nesse caso específico, antes o operário ficava lá na operação dele, né, só desenvolvendo a operação dele, agora eles fizeram um teste. Já que a ideia que é de autoestima e interação social, né, esses psicólogos interessaram em saber, e se a gente deixar o pessoal conversar? Então, o pessoal estava autorizado a conversar, interagir, né? E aí, o que eles chegaram à conclusão? De que o fato de ter comunicação e interação também impactava o desempenho. Então, o fato da pessoa ter uma socialização, o fato da pessoa ali ter um espaço para conversar, um espaço para interagir, isso impactava também o desempenho. E a terceira e última fase, em 1931, no Bank Wiring Observation Room, né, que foram utilizados esses métodos de pesquisa mais sofisticados. E aqui a ideia não era mais no trabalho, o que a gente faria no trabalho para fazer as pessoas produzirem mais. Aqui o foco era totalmente diferente. A ideia era como a interação das pessoas, né, como a interação das pessoas faria com que esse trabalho fosse mais produtivo. Então aqui o foco da dinâmica foi especificamente em pequenos grupos, né, a partir de um trabalho mais em equipe, deixando as pessoas interagir mais e tal, né? Deixando as pessoas conversarem mais, decidirem melhor como elas vão produzir, decidir melhor como é que elas vão fazer para desenvolver o trabalho. Então, 14 homens foram selecionados para participar dessas observações, e o trabalho dele, a proposta é que o seu trabalho seja desenvolvido em equipe, com pouca interação dos pesquisadores, ou seja, 14 homens, vocês se organizam aí, vocês fazem o trabalho, podem interagir entre vocês. Resultado, foi um desastre. Por quê? Porque com 14 pessoas ali que nunca aprenderam a se organizar,
o grupo limitava muito o ritmo e a produtividade. Então, quem queria se destacar, o grupo segurava, o grupo avançava e algumas pessoas não conseguiam acompanhar, então não tinha uma capacidade de gestão ali que fazia aquele grupo ter convergência para aumentar a produtividade. Então, volta-se a dúvida, né? Peraí, então, não é assim o ser humano conversar, dialogar, né, e desenvolver suas dinâmicas sociais, que a gente vai conseguir fazer aumentar o trabalho. Mas é perceptível que a dinâmica social tem algum impacto relacionado ao trabalho. Então, a gente teve mais, no estudo de Hawthorne, saiu com mais dúvida do que com solução, tá? Então, esse fracasso de analisar as condições físicas e a produtividade vai abrir muitos questionamentos sobre a dinâmica social que está por trás da empresa. Mas esses experimentos de 1931 também mostram que, peraí, não é simplesmente fazer um laissez-faire, né, dar um liberalismo total para o trabalhador definir, a partir de dinâmicas de grupo, de como que ele vai trabalhar. Então, não é simples assim, né? Então, fica muita dúvida para a gente em relação a como é que nós vamos fazer essa dinâmica de trabalho. A partir daí, chegam-se as primeiras conclusões do estudo de Hawthorne. Gente, o estudo de Hawthorne ficou disponível e vários pesquisadores revisionistas voltaram para os achados e para os dados desse estudo. Então, os principais pesquisadores que coletaram e analisaram os dados deixaram esses dados disponíveis. E vários outros pesquisadores depois voltaram nesse estudo para tentar reinterpretar, tentar entender o que de fato aconteceu ali, tá? As principais conclusões, né, obtidas pelo estudo de Hawthorne é que a produtividade, seriam três, né? Que a produtividade seria determinada por padrões de comportamentos informais do grupo, então não apenas pela formalidade da burocracia, mas pela informalidade das interações dentro do grupo. Padrões e normas informais vão ser influenciados pela socialização, que é exatamente aquele aculturamento ou subjetivação que eu falei para vocês, o valor que seus pais trazem, que a igreja traz, que a escola traz, né, que o trabalho traz, que a faculdade traz, né, valores de natureza humana, né, crenças, rituais, símbolos, tudo isso vai vir de um ambiente externo à organização, mas que impacta a organização internamente. E quando existem conflitos entre as regras formais e as regras informais, perdão, entre as regras formais e as regras informais, as regras formais, as regras da burocracia, as regras informais da estrutura informal das pessoas, que é influenciado completamente pelos valores, pelo desejo de autoestima, pelo desejo de uma identidade, pelo desejo sentimental, afetivo, né? A partir da cultura, a partir da inserção social. Quando existe um conflito, a produtividade tende a cair. Então, uma empresa, ela precisa passar a olhar para a cultura do ambiente onde ela se insere. Ela precisa fazer com que o trabalhador se sinta bem a partir da cultura que ele mesmo tem, ou a partir do senso de identidade, de autoestima, da vida que ele mesmo desenvolve ao longo do seu processo de subjetivação e de socialização. Então, quando existe esse conflito entre o que a empresa te entrega e o que você queria culturalmente, a produtividade tende a cair, tá? Isso para as origens imediatas dos estudos de Hawthorne. Mas nas origens imediatas, a gente tinha alguns autores que já estavam avançando nessas principais ideias que a gente está analisando aqui, tá? Todos os pesquisadores lá de Hawthorne eram cientistas sociais. Isso tem uma diferença muito forte, porque nas ciências sociais, o que são ciências sociais, gente? Economista, às vezes psicologia social, né? Sociólogos, antropólogos, né? Administradores na época não existiam, mas hoje a administração é uma ciência social, advogados, né? Então eram pessoas que estavam focadas no comportamento social humano, que é uma coisa que a sociologia antes não tinha tanto interesse, era estudar a produtividade do trabalho, né? A sociologia estudava culturas, estudava antropologia, estudava culturas indígenas, né? Entender a dinâmica de como funciona a sociedade. Mas nunca os cientistas sociais se interessaram pela produtividade no trabalho a serviço do sistema capitalista. Isso é uma mudança paradigmática muito forte, porque antes era só engenheiro, né? Engenheiro não tinha esse caráter humano, né? Engenheiro queria saber como é que o mecanismo deveria funcionar. E os sociólogos, os antropólogos, né, e os psicólogos, eles trouxeram uma outra tônica para a dinâmica, né? Eles trouxeram uma outra tonalidade. Começa a se perceber, então, o valor da sociologia, da psicologia e outras ciências comportamentais para a administração.
Então, antes da gente alcançar esses pontos de conhecimento, foi necessário um certo desenvolvimento teórico para a gente chegar nesse ponto em que, olha, peraí, a gente tem alguns trabalhos aqui que podem ajudar a gente a desenvolver. Então, o próprio trabalho da Mary Parker Follett, o trabalho do Freud na psicologia, teve muita importância para a gente, teve muito destaque para o nosso conhecimento em administração. Por quê? Porque esse pessoal, ele começa a desenvolver teoria de estímulos, teoria de subjetividade, teoria da formação da psique humana, né? Teoria da formação do cérebro mesmo, né? Da cura pela fala, para o desenvolvimento mesmo de um senso de identidade, um senso social, né? Principalmente nos trabalhos da psicologia, que começavam a entender que o sofrimento mental é tão doloroso quanto o sofrimento físico mesmo, né? Quanto uma ferida. Às vezes, uma dor psicológica do ser humano é mais grave, mais fatal do que seria, por exemplo, você fazer um corte profundo no corpo da pessoa, né? Ou receber um tiro. Às vezes, o sofrimento mental dói mais nesse sentido. Então, a gente começa a perceber que a dinâmica do processamento cerebral, a dinâmica da psique humana, ela precisa ser levada em consideração para a gente entender a dinâmica de satisfação, de qualidade de vida no trabalho, de desenvolvimento de um ser humano que está com vontade de trabalhar, sabe? Então, Freud, ele acreditava que com o decorrer dos anos, toda atividade mental seria explicável em biologia. Então, por mais que a teoria dele hoje tenha muitas críticas, né, até hoje, muita gente entende, né, a psicologia freudiana como muito interessante para a gente compreender a dinâmica do pensamento humano. Para Freud, a natureza do comportamento humano derivaria da biologia e seria universal em suas condicionantes. Hoje essa visão é mais ultrapassada, né? A gente tem um caráter de avanço na ciência da psicologia para desenvolver teorias um pouco mais comportamentais e humanísticas. Mas na época isso era considerado revolucionário, por exemplo, a ideia do recalque. Como que é a ideia do recalque? É que você, ao longo da vida, você, na barriga da sua mãe, você tem afeto, você tem segurança, você tem alimento, você tem tudo, proteção, calor humano, e de repente, quando você nasce, de você é retirado tudo. O seu olho começa a doer porque você nunca usou seu olho, então a luz dói, você começa a sentir frio, você começa a sentir dor, que é uma coisa que você nunca sentiu, você começa a sentir desespero, medo, seu pulmão dói porque você nunca precisou usar ele para respirar, e agora você fica ansioso, né, porque você está sentindo a dor de ter que respirar. Então, Freud entendia esse processo psicológico como um trauma, nascer como um trauma mesmo. O próprio nascimento do ser humano é um processo muito traumático. E ele fica se sentindo vulnerável pela primeira vez no processo de nascimento. Essa vulnerabilidade faz com que o ser humano tenha um desejo profundo de voltar àquele status de proteção, porque ele sente que algo foi tirado dele. Olha para você ver como é que um pouco de teoria freudiana, né? Aí essa vontade faz com que, por exemplo, quando a mãe acalente ele, quando receba essa criança, proteja essa criança, enrole ela numa manta quentinha e alimente ela pela primeira vez, né? E alimente ela e dê segurança, dê conforto para ela, né? Ela vai naquele momento da primeira alimentação, né, da primeira amamentação, ela vai sentir um pouco o que é o conforto e o alívio humano. E isso aí é nesse momento que ela vai começar a desenvolver o senso dela de afetividade, que, peraí, não sou eu que provejo mais para mim, eu não faço parte mais do corpo da minha mãe. O outro provê isso para mim, né? Então, o outro provê para mim segurança, o outro provê para mim um senso de alimento, o outro provê para mim calor, né? Calor humano. Então, a gente passa a recalcar isso para o nosso subconsciente, né? Esses desejos de tudo aquilo que foi tirado para a gente, né? Tudo que foi tirado da gente no momento do nosso nascimento. Então, por exemplo, o momento oral, a fase oral, que é quando você aprende sobre o alimento, o momento em que você tem que aprender a controlar seu próprio esfíncter, né, seu próprio intestino, para você não sair defecando, né, você tem que aprender a controlar seus próprios músculos, aprender a se mexer, aprender a ter algum autocontrole do seu próprio corpo. Então, tudo isso passa a ser, para o subconsciente, isso passa a ser recalcado. Então você passa a sua vida inteira tentando correr atrás dos seus recalques, que é aquilo que foi tirado de você, né? Esse recalque afeto, segurança, amor, né?
a forma pela qual você vai buscar suprir essas necessidades vai ser a forma pela qual você vai ser subjetivado ao longo da vida. Então, algumas pessoas, por exemplo, vão ser recalcadas e ao longo da vida vão aprender que só vão ter amor, só vão ter segurança se ela trabalhar muito. Então, essas pessoas, por exemplo, elas desenvolvem um senso de workaholic. Elas trabalham muito porque elas têm uma carência, um recalque, uma necessidade de afeto que só se materializa por meio do trabalho duro. Ou ela aprende que o afeto, o desenvolvimento afetivo por meio de beijos e abraços e contato físico, isso passa a ser fundamental, porque às vezes ela sente falta disso, né? Então as pessoas elas tendem a desenvolver certas carências em função desses recalques, né, no subconsciente, né? Então a teoria freudiana mostra pra gente, na realidade, eu não vou aprofundar muito, mas a teoria freudiana vai mostrar que o indivíduo ele nasce equipado de tendências biológicas e que para essa satisfação da necessidade ele se vê obrigado a recorrer a outros indivíduos. Então, o indivíduo, o outro para Freud, é uma forma de você alcançar seus próprios fins. Então, meio que você interage com o outro pensando em você mesmo. Freud, claro, foi muito desafiado por teóricos das relações humanas em geral, né, que colocariam que o grupo se sobreporia ao indivíduo. Mas isso é muito importante a gente entender. Essa subjetivação, num termo de avanço, né, da teoria freudiana, mostra para a gente que, na realidade, a gente constrói o nosso senso de como a gente deve viver, não a partir das nossas próprias vontades, mas em função, primeiro, das nossas necessidades, e segundo, da forma pela qual nós fomos ensinados a atender às nossas necessidades. Entende? Então, se você tem uma família muito rígida, que coloca para você, menino, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, você pode, por exemplo, aprender que a única forma de você ganhar afeto, reconhecimento social é se você tem um desempenho superior no estudo, por exemplo, ou no trabalho, ou na renda, ou na aparência física, ou na aparência sexual, ou no desempenho sexual, enfim, né? Você é socializado para criar uma imagem do que é um bom ser humano. Então, a sua imagem do que é um bom ser humano é diferente da minha imagem do que é um bom ser humano. Talvez para você, homem, que está me assistindo aqui agora, um bom ser humano seria, um bom homem seria aquele bruto, violento, né, que tem controle da situação, que fala alto, que não mostra fraqueza. Para mim, a concepção pode ser completamente diferente. Pode ser um homem inteligente, sagaz, divertido, que não precisa ter essa brutalidade, mas que possa ter um caráter de senso de humor, de capacidade de interagir, de entreter, de simpatia, de abertura, de pacificidade, de pacifismo, né, de ser uma pessoa pacífica, né? Então pode ser que nós tenhamos sensos completamente diferentes que foram construídos pelo grupo social no qual a gente está inserido. Entende? Então, pelo fato de eu estar num grupo social, num grupo familiar diferente do seu, a minha concepção de vida vai ser diferente da sua. Então, isso que acontece no grupo, que é a socialização e a educação, é a aquisição de hábitos e crenças. Então, olha que interessante. A escola de relações humanas entende que para eu extrair de você o máximo do seu trabalho, eu preciso primeiro entender como você foi socializado e que tipo de ideia que você tem sobre o que é ser um bom trabalhador, alguém que produz bem. Porque uma vez que eu entendo que você gosta de ser um machão, eu posso criar um ambiente em que você se realiza junto de um monte de machão, entendeu? Como você. Um monte de gente que pensa como você, que gosta da dinâmica como você gosta, que faz da forma como você entende, criando um ambiente para que você seja produtivo nesse espaço. Entende? Do outro lado, se você é essa pessoa mais voltada para a inteligência, para a sagacidade, para o pacifismo, para a simpatia, para o cuidado, eu posso criar um ambiente que desenvolve essa linha burocrática, essa linha de clima, para que você desenvolva bem seu trabalho. O que não pode acontecer é eu pegar uma pessoa sensível, uma pessoa intelectualizada, e colocar numa norma e estrutura burocrática completamente brutamontes. Porque essa pessoa vai sofrer e vai produzir pouco. Era exatamente esse o pressuposto da escola de Hawthorne, né, das conclusões. As normas informais, né, subjetivas, não podem entrar em choque com as normas formais, burocráticas. Então, eu pegar uma pessoa sensível e colocar num espaço completamente bruto é violentar essa pessoa e colocar ela no espaço onde a produtividade dela cai. Da mesma forma, o oposto. Se eu pegar uma pessoa extremamente brutamontes, né, ou machão, ou pouco intelectualizado, pouco refinado,
e colocar num ambiente extremamente intelectualizado, um ambiente extremamente pacifista, um ambiente onde outro tipo de formato de viver é valorizado, essa pessoa vai sofrer, vai gerar uma dissonância entre aquilo que ela é e aquilo que o ambiente demanda. E isso, em última instância, leva a um impacto de perda de produtividade. Então, a administração precisa se interessar pela cultura, precisa se interessar pela socialização, pelas crenças, pelos valores, entende? E a psicologia que vai ajudar a gente a entender esse processo. Por quê? Porque uma vez que a gente entende que o ser humano vai ser composto pelo meio, mas a partir de suas necessidades, a gente tem que entender o meio para a gente entender o ser humano e as suas próprias necessidades, e a partir daí a gente tentar fazer uso desse conhecimento para potencializar a produtividade no trabalho, tá? Então, em nossos dias atuais, a gente entende que a nossa personalidade, né, vai derivar de traços mais individuais e coletivos. Então, hoje, a gente sabe, né, desde Freud, então não vou dizer que a gente superou Freud, mas desde Freud a gente sabe, por exemplo, que tem um caráter do indivíduo, claro, mas tem um caráter coletivo. Então a gente tem dois níveis de personalidade que a gente tem que cuidar: a central e a periférica. A central é formada no processo de socialização. Então a sua personalidade central ela vai derivar do ato do grupo. Então eu vou falar com vocês um exemplo. Se vocês agora na aula são uma turma extremamente dedicada para o estudo, só tem CDF, em que vocês valorizam o desempenho, valorizam a capacidade de entrega, a capacidade de estudo, com o tempo, quem não é desse tipo de pessoa, quem não é essa pessoa específica que gosta de estudar, que gosta de desenvolver, ela vai meio que se ver obrigada a acompanhar, porque senão ela vai ficar excluída completamente do grupo. Entende? Então, essa questão de você ser um resultado das pessoas com quem você convive, isso é fato. Entende? Por quê? Porque a personalidade central ela é moldada a partir do grupo, do processo de socialização. Tá? Já a personalidade periférica, né, ela é formada pelo contato, pela participação do sujeito na socialização primária, que é aquilo que você adquire no seu processo de formação do indivíduo. O que é o grupo primário? É a família, gente. Então você tem o valor da sua família e o valor do grupo onde você habita. Não importa que eu, Felipe, tenha um valor familiar se eu não me atentar ao valor do grupo. Quer um exemplo? Não adianta, por exemplo, ser homossexual numa sociedade que acha que só a única coisa certa é ser heterossexual. Qual é o resultado disso? De não adiantar eu ser homossexual? Provavelmente alguém vai me violentar, provavelmente eu vou ouvir piada, provavelmente alguém vai me bater em algum momento da vida, provavelmente eu vou ter que tomar muito cuidado para eu não ser morto. Por quê? Porque meio que a sociedade força com que essa pessoa homossexual vá para o armário. Por quê? Porque esse não é um valor aceito no grupo, na medida em que a sociedade é machista. Entende? Então, o gay, ele tem que ficar muito atento, porque em algum momento alguém vai falar alguma coisa, tipo, você não é normal, você não é natural, você tem alguma doença, você é alguma coisa, entendeu? Então, ele meio que, no grupo, ele tem que esconder isso dentro da sociedade, e acaba sendo um ato de resistência muito grande você assumir numa sociedade que meio que quer que os gays morram, tá? Já a personalidade periférica é aquilo que você tem na sua família, né? Aquela formação que fez parte de quem você é, né? Que tipo de tratamento você teve na sua família. Então, isso é muito importante para a gente entender por quê. Porque tem a pessoa que você é, talvez essa pessoa que você é, que foi a pessoa que foi socializada lá na sua família. Você pode ser essa pessoa religiosa, você pode ser essa pessoa tradicional, você pode ser essa pessoa progressista, você pode ser essa pessoa mais afetiva ou menos afetiva, dependendo da dinâmica da sua família, né? De como você foi formado, nos traços do seu caráter próprio, né? Mas você encontrar um ambiente completamente diferente quando você sair para a vida social, entende? Talvez a vida social vai mudar quem você é. Por quê? Porque você vai ver que, por exemplo, o jeito da sua família não é o único jeito de viver. E talvez você mude, mas talvez não, tá? Então a gente tem que entender quem é o indivíduo e qual é o ambiente onde o indivíduo está inserido. Então, esses dois níveis vão mostrar que cada sujeito tem característica única e não dá para gerenciar todo mundo de forma igual. Por quê? Porque todo mundo é diferente, porque todo mundo vem de uma família própria, todo mundo vem de uma história própria, todo mundo vem de um grupo social próprio. Não dá para simplesmente chegar e tentar colocar todo mundo dentro do mesmo quadradinho, tá?
Então, cada indivíduo é um indivíduo. Então, por esse lado, a gente começa a reconhecer que cada ser humano tem os seus próprios traços. De outro lado, lança-se um desafio da gente gerenciar as formas pelas quais as pessoas vão interagir. Então, peraí, pessoas diferentes ocupando os mesmos espaços. Como nós vamos criar regra para criar esse tipo de convergência? Então, a gente vai substituir a ênfase na tarefa e estrutura para ênfase na dinâmica pelas quais as pessoas trabalham. Então, a escola de relações humanas vai derivar algumas premissas que agora a gente não gerencia o trabalho, a gente gerencia pessoas. Então, a gente tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer o valor da pessoa, tem que conhecer a cultura da pessoa, tem que entender esses valores culturais dentro do ambiente de trabalho e tentar fazer esse trabalho de conformação, né? Gerar conformidade, né? Criar aderência entre o ambiente organizacional produtivo e quem são esses agentes que habitam esse ambiente organizacional produtivo. Então surge daí a necessidade da gente humanizar e democratizar a administração, desenvolver ciências humanas e trazer essas contribuições para a administração, tá? Trazer ideias da filosofia pragmática, né, principalmente de John, né, Conan, é John Dewey, deixa eu consertar isso aqui no vídeo. Bom é que o vídeo aqui a gente já faz e já conserta, né? Tô aqui. John Dewey, tá? E a psicologia dinâmica de Kurt Lewin, então a gente já vê, tá errado também, é Kurt Lewin, não é Lewin, é Lewin, ok, tá? E essas principais conclusões, né, da experiência de Hawthorne vai ser o ponto inicial da gente desenvolver esse conhecimento mais humanizado. Então, essas são as principais premissas, né, da escola de relações humanas. E agora o ser humano passa a ser um agente importante no processo de construção do trabalho. Quais são os autores básicos desse movimento, né, da escola de relações humanas? Primeiro de tudo foi uma mulher. E por que é importante a gente dizer que é uma mulher? Porque a Mary Parker Follett, os estudos dela são anteriores a Hawthorne, pra vocês terem noção. Os estudos dela são bem anteriores e ela já antecipava alguns dos resultados que aconteceriam em Hawthorne. Só que ela só foi reconhecida 20, 30, na realidade é mais recentemente esse processo de reconhecimento dela, da Mary Parker Follett, como uma das primeiras autoras do movimento da Escola de Relações Humanas. Pelo próprio fato de ser mulher e que a gente não dava tanta credibilidade para os estudos das mulheres, né, principalmente no início do século, final do século XIX, início do século XX, demorou muito tempo para a gente perceber a importância do estudo da Mary Parker Follett, né, para o movimento. Então a gente só resgatou ela em tempos recentes, e desde então ela tem sido considerada a precursora principal desse movimento. Até então era Elton Mayo, que a gente vai analisar aqui também um pouco o trabalho dele. Mas até então era Elton Mayo. A Mary Parker Follett foi, de fato, então, essa primeira a trazer essa precursora da Escola de Relações Humanas. Então, foi uma das autoras que se concentrou principalmente na dinâmica da política dentro das organizações produtivas. Né? Esse conflito da norma informal e formal no trabalho, ela já tinha antecipado isso antes de Hawthorne. Ela já tinha construído essa ideia antes de Hawthorne. Para Follett, ela estudava o conflito. Então, esse conflito entre as normas formais e informais, ela estudava a forma pela qual as empresas, as organizações produtivas mediavam esses conflitos. Então, para ela, por exemplo, quando existia uma norma formal, né, por exemplo, você tem que ser disciplinado, sendo que a cultura era de pessoas desleixadas e relaxadas, né, isso gera conflito. Então, a empresa vai ficar mandando você ser disciplinado e você vai ficar lá do outro lado falando, mas para quê? Isso aí é ruim, entendeu? Então, a empresa teria métodos de dirimir esses conflitos entre normas formais e informais. Primeiro, método da força. Segundo, método da barganha. Terceiro, método da integração. Olha para você ver a genialidade da Mary Parker Follett, tá? O método da força foi o método taylorista, que é coerção, ameaça, violência, demissão, capataz. Por muito tempo foi o mais utilizado. O método da barganha é a negociação rumo a um acordo. Beleza, como é que você aceita ser trabalhado? Só que ela entendia que esse método de barganha, do que eu vou ceder e do que você vai ceder, ele era um método pouco praticado e pouco eficaz. E por que ela entendia como pouco eficaz? Né? Porque, na realidade, não era só uma questão de negociação, né? Era uma questão mais de integração.
que era basicamente o uso de métodos administrativos para envolver as pessoas no processo de gerenciar o trabalho. Mais do que simplesmente negociar o que eu posso fazer com você, o que eu não posso, é mais uma questão da gente construir juntos, entendeu? Então não é um chegar com a proposta e o outro resistir e a gente tentar barganhar. Não é isso. É uma questão da gente ser chamado desde o começo para a gente planejar juntos e conceber juntos a ideia de que esse envolvimento do trabalhador levaria a resultados melhores. Para ela, olha para você ver, né? A qualidade da cabeça da pessoa. Para ela, a integração pelo método participativo democrático, né, seria um dos melhores jeitos para você alcançar a produtividade do trabalho. E por quê? Porque você se sentiria parte daquilo. Você, na realidade, está produzindo daquele jeito, não é porque alguém mandou para você fazer aquilo. É porque você participou de uma forma democrática na construção daquilo. Então, na realidade, você está fazendo aquilo porque você pensou aquilo também. Não foi o outro apenas que pensou, você pensou aquilo também. Você chegou à conclusão de que aquilo era importante também. Então, Follett, ela vai antecipar muitas das proposições sobre participação e liderança democrática, que só então, nos últimos 50 anos, que a gente começa a ter noção da importância disso, tá? A solução dos conflitos, então, deveria passar pela integração desses interesses. Aprender a ouvir o trabalhador, aprender a conceber o trabalho junto com o trabalhador, compreender a dinâmica do trabalho junto do trabalhador. Tá? Então, a escola de relações humanas ela vai se basear muito nesse objetivo de reduzir custos e conflitos e aumentar lucros, mas a gente precisa achar esses métodos pelo qual o ser humano contribui para que esse processo ocorra. Então, a maior parte do fala ela vai trazer esse trabalho de integração, da necessidade de você envolver o trabalhador no planejamento do trabalho, da integrar dentro do método produtivo. O Elton Mayo, que foi o principal por muito tempo, antes da maior parte do fala, o principal autor, ele, na realidade, ele foi um dos revisionistas de Hawthorne, tá? Ele era um psicólogo industrial, tá? Que lecionava em Harvard, nos anos 1920. Ele é um dos principais aí autores do estudo das teorias da administração, tá? E o Mayo ele não participou diretamente da primeira fase de Hawthorne, ele teve contribuições posteriores de caráter revisionista. E ele era muito mais pragmático, ele era influenciado mais pela visão paleotécnica, que a gente chama, que é a ideia de uso de métodos tradicionais da consultoria, de você entender, de novo, a administração científica. Só que aí, a diferença dele é que ele vai tentar usar o método científico do Taylor, tá? Pela paleotécnica, né? O método científico não do Taylor especificamente, mas o método científico, tá? Para tentar analisar mente e corpo. Então, ele tentava analisar os problemas do trabalhador a partir do corpo, no sentido de deficiência, fadiga, né, desempenho do trabalhador, mas ele também pensava a mente, como a depressão, a monotonia. Então, ele tentava achar um equilíbrio técnico entre aquele trabalho que fazia bem para a mente e fazia bem para o corpo, ou pelo menos não fazia mal para a mente ou não fazia mal para o corpo, tá? E a partir disso ele vai revisar os trabalhos de Hawthorne, desse paradigma adotado da paleotécnica por ele, né? As ideias básicas, então, do Elton Mayo, né, que vai criticar efetivamente o aspecto da escola clássica, é que a sociedade ela não pode ser vista como simplesmente si por si. Ela é uma sociedade, ela é uma horda de indivíduos, ela é um coletivo. E todo indivíduo vai sim agir de forma calculada, tá? Mas ele também vai desenvolver suas faculdades buscando seus objetivos, que também são objetivos sociais, não apenas objetivos econômicos. Então, no livro do Mayo, ele vai desenvolver a abordagem dele quanto resultados e trabalhos empíricos a partir de alguns resultados que ele vai propor. Primeiro, que existe uma necessidade afetiva do trabalhador, tá? Que existe uma necessidade de não ignorar o problema do trabalhador, tá? Então, se você acha a pessoa importante, ela tem um senso de que ela é importante para alguém, ela produz mais. A atitude favorável dos empregados, né, em relação a essa questão de você favorecer um pouco mais os empregados e estar do lado dos empregados contra essa ideia de supervisão agressiva, isso leva a uma sensação de valorização e aumenta a produtividade. E o resultado que ele traz é que, né, a mudança paradigma que ele traz é que, em vez antes a gente só concebia indivíduos isolados produzindo bem. Hoje a gente faz
tem a ideia de um grupo coeso, responsável, um grupo interessado em produzir, né, a partir de uma dinâmica de grupo que pode ser desenvolvida dentro do ambiente organizacional. Já o Roethlisberger e os Dixon, dois autores, né, vão apresentar um legado descritivo das experiências da escola, também outros revisionistas, né. Os resultados das pesquisas dessa galera aí, desses dois pesquisadores, vão indicar algumas linhas de frente que para a gente são importantes, interessam. 3 linhas principais, tá? Primeiro é que um grupo vai desenvolver seus próprios líderes, né? Um grupo se desenvolve a partir de seus líderes. Então, ou você cria esses líderes para servir a organização, ou daquele grupo específico vão emergir seus líderes. Segundo, que eventualmente um grupo pode ter completa indiferença a incentivos financeiros. E terceiro, é que valores e costumes dos grupos às vezes são mais importantes do que o dinheiro. A partir desses achados, então, o Roethlisberger e o Dixon entendem a organização não como uma burocracia produtiva, mas como uma organização de um sistema social. Uma organização de sistema social pautado por cultura, pautado por valores, pautado por hábitos, pautado por crenças, pautado por símbolos, por mitos, tá? Então, é um sistema social produtivo. E a organização como sistema social teria 2 funções básicas. Primeira, eficiência técnica, ou seja, produzir de modo eficiente, baixo custo, gerando lucro, claro. E mais o segundo, eficiência social, que é a ideia de criar e distribuir satisfação entre os membros que ocupam aquele espaço. Não apenas a satisfação no sentido financeiro, mas uma satisfação de inserção na sociedade, uma satisfação de inserção no trabalho, uma satisfação de inserção na dignidade, um senso de identidade, né? Então, a organização também demanda que os indivíduos sejam felizes. Até hoje, gente, existem 2 correntes hoje na escola de recursos humanos, né, na administração de recursos humanos, relacionado à ciência da qualidade de vida no trabalho. Alguns dos autores, por exemplo, de tradição principalmente mais paulista, se eu posso dizer dessa forma, né, paulista, técnica, né, principalmente desenvolvido na USP, faz da ideia de que o trabalho e a qualidade de vida no trabalho serve à eficiência técnica, que é a ideia de que, olha, a gente tem que ter qualidade de vida no trabalho e saúde mental até a medida em que isso gera lucro para a empresa, entendeu? Ou seja, é pensando no lucro da empresa que a gente tem que desenvolver qualidade de vida, saúde mental. É pensando no lucro, tá? Já a outra escola mais crítica, né, uma escola que eu posso entender como uma escola mais dissidente, mais progressista, entende que o lucro, na realidade, ela deriva do investimento em qualidade de vida. Então, quanto mais você investir em qualidade de vida, maior a sua capacidade de chegar no lucro. Então, tem uma diferença. A primeira coloca o lucro no centro, a segunda coloca o ser humano no centro. E aqui entende que, colocando o lucro no centro, a gente tem que desenvolver a qualidade de vida até o ponto que ela serve o lucro. A segunda é que, uma vez que o lucro é derivativo da qualidade de vida, a gente tem que investir em pessoas para que, eventualmente, o lucro surja como uma possibilidade. Qual que é a sua? Você escolhe, entendeu? Hoje existe teórico, hoje existe pesquisador que é da primeira abordagem e pesquisador que é da segunda abordagem. Para esses autores, então, os administradores eles só davam muita atenção à eficiência técnica, né? E muito pouco ao social. Muita engenharia e pouca sociologia e pouca psicologia levaria, então, a uma baixa, né, atenção ao que deveria ser desenvolvido em termos de desenvolvimento humano nas organizações, né? Então, tem que ser considerado, sim, a subjetividade, os valores, né, formados dentro do sujeito e do grupo também, tá? Então, valores como história, sentimento, personalidade, tudo isso passa a importar no campo da administração. Chester Barney, outro também teórico muito importante da Escola de Relações Humanas, né, vai romper, em definitivo, com essa ideia de indivíduo gerenciável por incentivos, que é a ideia do homem econômico, né? Ele vai entender que o homem econômico, né, o homo economicus, né, ele não é um modelo teórico que atende à administração, porque coloca o sujeito só como agente passivo. Tipo, coloca, tá aqui o custo, tá aqui o benefício. O que você quer? Ah, eu quero X. Então ele vai entender que o ser humano ele não é um agente só responsivo, não é um agente que fica só na dinâmica de o que você quer, o que você não quer, você vai fazendo o cálculo, vale a pena ou não vale. O Barnard vai deslocar a análise da organização formal para grupos informais, como as pessoas se organizam para quebrar regras,
como as pessoas se organizam para retalhar a organização, como as pessoas se organizam para sabotar o trabalho, como as pessoas se organizam para resistir por meio do humor, por exemplo. Então, ele vai entender que a organização formal, composta pelas regras, pela burocracia, ela sempre vai ser contraposta pelas regras informais, da cultura, das coalizões, das amizades que a gente gera. Então, vai ter sempre a figura, por exemplo, do líder formal, o capataz, mas também vai ter o líder informal, aqueles que, entre os trabalhadores, vai ser aquela pessoa que todo mundo gosta e aquela pessoa que influencia todo mundo. Então, quando vem o capataz falando, vamos todo mundo trabalhar mais horas, o líder informal às vezes está falando, para quê? Vamos todo mundo começar aqui sabe? Vamos começar a boicotar aqui, porque os caras estão tentando deixar matar a gente de tanto trabalhar. Entende? Então, essas duas lideranças, formal e informal, elas sempre vão estar coabitando esses espaços organizacionais. Né? Então, organizações informais são necessárias ao funcionamento da organização formal, porque ela nunca vai deixar de existir. Então, a organização informal, ela vai garantir essa comunicação, essa coesão, a proteção da integridade. Às vezes, quando a empresa está apertando muito os trabalhadores usam a organização informal como forma de se proteger, né, como forma de garantir um mínimo de saúde. Então, o Barnard ele vai dar muito foco a essas tensões entre o indivíduo e a organização, a partir dessa análise da organização formal e informal, né? E vai mostrar como que acontece muitas vezes a divergência de interesses entre a organização formal e a organização informal. Para isso, ele precisa reconhecer que o sujeito não é mais aquela pessoa passiva, indolente, como diria o Taylor, né? E vai ser, então, um sujeito, um agente, tá? Que usa a organização também para os seus próprios fins. Portanto, é alguém que tem um caráter ativo no processo de construção do trabalho. Então, seleção, treinamento, medições científicas de tarefa, né, a serem realizadas na organização, são contrapostos à necessidade de motivação pela mediação de interesses pessoais, individuais. Cabe ao administrador, portanto, equalizar. Olha o trabalho ficando mais complexo. Em vez de a gente pensar só na tarefa, a gente tem que pensar na pessoa. A gente tem que pensar quem é o indivíduo que a gente vai colocar aqui. Qual é a qualidade desse indivíduo? Como a gente vai trabalhar ele culturalmente? Como a gente vai trabalhar ele no sentido de que ele encontre um senso de satisfação e realização no trabalho? Como nós vamos motivá-lo para além do dinheiro, né? Como nós vamos socializá-lo para ele desenvolver cultura, para ele desenvolver uma socialização que favoreça o trabalho na organização? Surge daí ideias como campanha de vamos então todo mundo dedicar mais para a empresa, vamos todo mundo ser mais disciplinado. Gente, dicas para você se tornar mais uma pessoa disciplinada, sabe? Treinamentos comportamentais para a gente aprender, olha, é errado chegar na empresa a tal horário, fazer o procedimento de tal forma. Aqui nós somos pessoas boas, a gente faz bem para o mundo, entende? Então aqui cria-se toda uma ideia de como que a gente vai gerar um discurso para motivar a pessoa e fazer com que ela saiba que o lugar que ela está ali habitando é o melhor lugar para se estar, né, naquele momento. Então, o trabalho do executivo vai ser encontrar esses incentivos, essas recompensas, de forma a obter essa cooperação. Então, aqui, pela primeira vez, a gente não está falando mais de comando. A gente está falando da ideia de que o trabalhador coopera com a empresa por meio de sua produtividade. Tá? Quais são as ideias centrais, então, da Escola de Relações Humanas? Primeira, a ideia da substituição total da ideia do homem econômico pela visão do homo socialis. Tá? O homem vai ser apresentado com um comportamento que não pode ser reduzido a esquema simples, então tem história, tem cultura, tem valores, né? O homem ele é condicionado pela biologia e pela sociedade. Todos possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação, prestígio, autorrealização. E existem dois grupos na organização, que é o grupo formal, a estrutura formal da empresa, que é exatamente FAIO, mas também existe o grupo informal, que vai boicotar, que vai retalhar, que vai criar mecanismos de defesa e resistência, que eventualmente entra em conflito organização formal e informal, porque às vezes a organização não adequa a cultura, as normas, a estrutura da organização informal, de forma a gerar produtividade no trabalho. Tá? Socialização e formação de grupos na organização, né, vão constituir regras informais de convívio que a organização precisa estar atenta. Quem são as pessoas? Qual é o perfil da personalidade? Qual é o perfil da cultura? Qual é o perfil dos valores, dos rituais? O que essas pessoas valorizam? O que elas querem ser reconhecidas? Como elas querem ser reconhecidas? Como motivá-las?
tá? Como obter a cooperação delas de forma que elas queiram trabalhar mais, tá? E a ideia principal de que esse conflito entre grupo formal e informal é que vai tender a impactar negativamente o desempenho organizacional, tá? Motivação, portanto, passa a ter um caráter de centralidade dentro da escola de relações humanas. Por quê? Porque tem que ser considerado, sim, a motivação de cada trabalhador para chegar no resultado. Então, não é questão só taylorista de selecionar o melhor homem e fazer tempos e movimentos e pagar mais. Não é só isso. É encontrar na pessoa uma vontade profunda, uma motivação que faça com que ela queira trabalhar e produzir muito. Então, algum nível de reconhecimento e participação nas decisões passa a ser desejável. Por quê? Porque a pessoa se torna mais coesa, com a integração, né, que a Mary Parker Follett traz para a gente, a integração nos conflitos. E aí isso vai levar para a gente a dinâmica-chave, que é o exercício da liderança. Né? Liderança, então, passa a ter um papel-chave, então, no alcance dos resultados. O que passa a ser a liderança? A capacidade do indivíduo de fazer esse trabalho de gerar conformidade entre organização formal e informal, mas, ao mesmo tempo, inspirar, reconhecer, desenvolver motivação, influenciar de forma positiva dentro da organização para gerar essa coesão entre a organização formal e informal. Então, se eu fosse dar para vocês uma definição da liderança no sentido organizacional, ela tem esse caráter de pegar o que a organização precisa desenvolver em termos de técnica, em termos de produtividade, em termos de burocracia, pegar o que existe dentro da estrutura informal em termos de cultura, valores, e fazer o trabalho de nivelamento, fazer o trabalho de coesão entre essas duas organizações, influenciando as pessoas, né, reconhecendo o trabalho das pessoas, reduzindo a incerteza do grupo, né, criando uma relação de confiança entre líder e subordinados, fazer um reconhecimento situacional, né, para alguém que se destaca, e desenvolver uma cultura de um ambiente em que as pessoas consigam se sentir confortáveis para trabalhar. Tudo isso passa a ser o trabalho do líder. E quem vai ser o líder? O administrador. Então, o administrador tem que saber reconhecer a sua necessidade de fazer uma liderança, de que essa liderança não é eu chegar para a pessoa e falar para ela como tem que fazer de acordo com o que eu quero, mas saber que o meu trabalho é encontrar a pessoa a partir do que ela é e saber extrair dela o que há de melhor considerando os interesses da organização em que ela se situa. Entende? Então, a liderança vai ser esse trabalho de gerenciar a partir das pessoas. Obter motivação e comportamento a partir das pessoas. Então, o comportamento no trabalho não vai ser exclusivamente mais gerenciado pelo trabalho. Comunicação vai ter um papel essencial no processo de gestão organizacional, tá? E vai servir para assegurar a participação das pessoas na solução dos problemas, incentivar a franqueza, diálogo, participação, né, confiança nas organizações e proporcionar a informação e compreensão necessária para a produção das tarefas. De forma prescritiva, a gente já está entrando na reta final, tá? A Escola de Relações Humanas vai consolidar algumas premissas. Trabalho como atividade de grupo, mundo social padronizado em relação à atividade do trabalho, necessidade de reconhecimento, segurança, senso de pertença, tudo isso importante para o moral do trabalhador. Reclamação é um sintoma de distúrbios relacionados ao indivíduo, tá? O status do indivíduo. Se ele está insatisfeito, ele está reclamando, é porque existe um conflito entre organização formal e informal, tá? Então isso precisa ser dirimido. Então, agora a reclamação do trabalhador passa a valer para a gente. O trabalhador é uma pessoa condicionada por demandas sociais, no trabalho e fora dele, também. Então, ele tem história, tem valor, tem cultura. Grupos informais exercem grande influência sobre o desempenho e a produtividade no trabalho. E a colaboração, ela não vai ocorrer por acidente. Ela precisa ser planejada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser administrada. Quais são as principais críticas, então, da Escola de Relações Humanas? Tá? Muitas críticas, principalmente à obra de Elton Meio, tá? Dos industriais, né, ele vai receber crítica dos dois lados, dos industriais e dos psicólogos. Né? Na realidade, vai ter dos sociólogos também, então vai ter 3 fontes de crítica. Né? Dos industriais, é exatamente aquele elemento que eu falei, qualidade de vida no trabalho tem que servir ao lucro. Então, para os engenheiros, né, essa ideia de trabalho de grupo, você precisa aprender a quantificar isso. Então, lucro é o principal objetivo. O caráter humano passa a ser secundário. Então, como você não tem como quantificar comportamento, história, valores, é difícil você considerar isso como uma variável gerenciável. Portanto, os industriais vão falar assim, olha,
está muito subjetivo, precisa ser mais objetivo para a gente entender como vai fazer isso gerar lucro. Isso é uma crítica muito forte, tá, gente? Até hoje tem gente que fala isso. A administração de recursos humanos não dá para quantificar para a gente o quanto que efetivamente aumenta a produtividade. Tá? É difícil você quantificar satisfação, motivação, não dá para quantificar, que é muito subjetivo de cada um, né? Então, isso é uma crítica que até hoje existe. Dos psicólogos, a crítica vai ser que as conclusões são muito óbvias e não traz nada de novo. Dos sociólogos, é que a crítica do Elton Meio, né, essa ideia do grupo, ela é muito superficial em relação ao problema. Então, você vai falar que é importante conhecer os grupos, mas você também precisava conhecer o background por trás dos experimentos, né? Qual que era a sociedade da época, quem eram as pessoas, quais eram as crenças. Isso não foi aprofundado em Hawthorne, tá? Existe um favorecimento explícito ao administrador, né, e à empresa, né, para gerar lucro, e muito pouco compromisso com o trabalhador, de fato, né, um compromisso com a superação da alienação, o compromisso com a superação das condições precárias de trabalho, né, precisa se considerar mais a humanidade do trabalhador, e no método científico ignora-se completamente a ideia de uma teoria de base, porque eles constroem essa teoria a partir dos dados empíricos. Eles constroem essas hipóteses a partir de dados empíricos. Não usaram muito uma teoria por trás. Se tivesse usado o Mary Parker Follett, talvez o avanço na escola de Hawthorne seria muito maior. Tá? Miller e Fromm, então, entendem que os dados de Hawthorne não foram ainda discutidos à exaustão. Tinha muito mais coisa rica que poderia ser extraído de lá. Críticas estruturalistas, né, vão entender que existe uma tentativa de domínio da subjetividade humana, que são os estruturalistas radicais, ou seja, os marxistas. Por quê? Porque os marxistas vão chegar e vão falar assim, quer dizer que agora eu não tenho que trabalhar até a exaustão. Você quer desenvolver técnicas e tecnologias capitalistas para fazer com que eu, Felipe, eu, de boa vontade própria, eu queira trabalhar até a exaustão. Ou seja, não é suficiente mais me dominar no meu corpo. Precisa me dominar na minha alma também. Tem de fazer com que eu queira trabalhar esse tanto. Né? Em vez, então, de alcançar alguma emancipação do trabalhador, de um aumento da humanidade, né, o que existe de fato na Escola de Relações Humanas para os estruturalistas radicais é que existe uma tentativa de domínio da mente. Ou seja, quer dizer que você estuda toda a minha história, você estuda toda a minha cultura, você estuda o meu jeito de pensar para você encontrar um jeito de me convencer a produzir mais. E isso beneficiando você em vez de beneficiar a mim. Entende? Então, esses críticos estruturalistas vão pegar pesado nisso aí. Isso aí é tentar escravizar a pessoa a partir da mente dela. Tá? E vai se resolver o conflito, né, entre trabalhador e empresa, que cada um tem seus interesses próprios, né, não vai resolver por meio de uma problematização efetivamente do que cada um está ganhando, o que é justo, o que não é justo. Simplesmente a gente nega esse conflito, tá? E vai negar completamente que a mais-valia exista, tá? Que o empresário ganha muito em cima da produtividade do trabalhador, e vai evitar completamente a resolução analítica por oposições dialéticas, qual que é o lado do trabalhador, qual que é o lado do empregador, e não vai chegar num senso de debate, de diálogo, né, dialético, de diálogo. Tá? E, por fim, a crítica estruturalista é que a visão da administração, ainda na Escola de Recursos Humanos, acaba sendo muito reducionista, e vai trabalhar a gestão das mentes não a favor da humanização do trabalho, mas a favor do lucro das empresas. Tá? Por isso seria pouco centrado na humanidade. Bom, essas são as principais considerações em relação à Escola de Relações Humanas. A aula, então, fica gravada, tá, para vocês assistirem. Anotem, leiam os textos, anotem, se quiser assistir de novo, tirar os prints dos slides. Eu devo deixar os slides lá disponíveis para vocês no Classroom, tá? Mas se precisarem de mais esclarecimentos, a gente retoma isso na próxima aula síncrona, e aí a gente dá conta de dirimir as dúvidas e avançar na matéria, tá bom? Eu agradeço a todo mundo, desejo uma boa semana de estudos aí, e até mais, encerrando a gravação. Tudo de bom.